sobre o futuro de Claudinho. O atacante especulado no Palmeiras, no Botafogo e no Atlético Mineiro pode voltar ao Brasil. Falo também sobre cotas de televisão do Campeonato Mineiro. Tenho certeza que atleticanos e cruzeirenses não ficarão contentes. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro entrou na briga por Coelho, atacante que pertence ao Atlético Paranaense. O interesse do Galo nesse jogador é anterior à chegada do Cuca. Mas como o Atlético tinha outros nomes de mais peso e não conseguiu avançar, o Coelho passa a ser alternativa atleticana. Hora de falar sobre o Campeonato Mineiro, as cotas a que terão direito os clubes na competição estadual não são boas, mesmo após um reajuste pouco superior a 10%. Atlético e Cruzeiro terão direito cada um a 8 milhões de reais. Só a título de comparação, os dois clubes que menos vão receber de cota de televisão no Paulistão, o Noroeste e o Velo Clube, terão direito a 8 milhões e 800 mil reais. E se o caso já é ruim para Cruzeiro e Atlético, para os demais times mineiros a situação é ainda mais dramática. O América vai receber na casa dos 3 milhões de reais. Os demais times que integram a elite do futebol mineiro ficarão com 660 mil reais cada como cota de participação. Houve um reajuste, contei, de pouco mais de 10%, por exemplo, o Cruzeiro e o Atlético faturavam 7 milhões de reais no ano passado, o América faturava 2 milhões e meio de reais. Vale a lembrança também de que o Campeonato Mineiro nesse ano terá transmissão da TV Globo, do Sport TV e do Pay-Per-View, mas não serão todos os jogos transmitidos. O Premier, o Pay-Per-View da Globo, promete passar todas as partidas do América, do Cruzeiro e do Galo, além de todos os jogos do mata-mata, mas a primeira fase vai ter alguns jogos no escuro, especialmente aqueles que não tiverem a presença dos três grandes. Só para arrematar e para você tirar um balanço geral de como é que anda o pagamento das cotas dos estaduais. Em São Paulo, contei para vocês o valor mínimo a que terão direito os clubes, 8 milhões e 800 mil. O valor máximo de 44 milhões de reais é quanto São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos receberão cada um. No Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense recebem 17 milhões, o Flamengo 22 milhões e o Vasco é o que menos fatura com 11 milhões de reais. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de vocês durante os programas do Nicola é sobre o futuro de Claudinho, meia atacante que já fez sucesso no Red Bull Bragantino e joga no Zenit há algumas temporadas. Claudinho pode voltar ao Brasil, o nome dele foi especulado recentemente como possível alvo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Botafogo. Na atual temporada lá no Zenit, 20 jogos, 1 gol e 5 assistências, números bem piores do que de outros anos. Ainda assim ele segue como titular absoluto, são 18 partidas como titular, apenas 2 na condição de reserva. A avaliação do Transfer Marketing coloca o Claudinho valendo algo na casa dos 17 milhões de euros. Contrato até junho de 2028. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Fernando Garcia, que é representante dele, passa férias em Miami, para perguntar sobre a chance de o Claudinho voltar ao Brasil. Aspas do Fernando Garcia: não temos nenhuma proposta de clubes brasileiros, fecha aspas. A julgar por toda a dificuldade que o Zenit cria para negociar seus atletas, vai haver a necessidade de uma proposta muito grande, acima dos 20 milhões de euros para que o Claudinho seja negociado. Só para lembrar, um outro exemplo do próprio Zenit, o Arthur, que a reserva tem sido pouco utilizado, situação bem diferente da do Claudinho. O Atlético recentemente ofereceu 10 milhões de euros pelo Arthur, o Zenit falou que só vende pelos 15 milhões de euros que haviam sido investidos quando da compra dele junto ao Palmeiras. Galera perguntando, cadê os reforços do Atlético? Cadê os reforços do Galo? E aí eu passo a pergunta para você, Rubem Júnior. E digo para você, Romano, que a diretoria está trabalhando, o torcedor pode conter a ansiedade, porque o mercado está bem inflacionado, o Atlético trabalha com cautela, sem entrar em leilão. A gente traz daqui a pouco um nome que surgiu neste sábado e apuramos e confirmamos. Mas antes, recapitulando, o Atlético tentou o Arthur, do Zenit da Rússia. O clube russo está pedindo cerca de 15 milhões de euros para sua contratação, valor considerado alto pelo Atlético, que ofereceu 10 milhões ao jogador de 26 anos, que foi vendido ao Zenit pelo Palmeiras. O Atlético sondou a situação do argentino
Luciano Acosta, atualmente no futebol norte-americano, no Cincinnati, por lá tem 150 jogos, marcou 54 gols, tem 30 anos, como eu disse, um atleta já experiente. O Atlético, na concorrência com o Corinthians, até fez uma boa oferta, está disposto a fazer um bom investimento no jogador, mas o que pesa é o salário. E a gente traz a informação para o torcedor neste sábado, o que informamos durante a semana sobre o Atlético utilizar alguns jogadores que não são considerados pelo técnico Cuca prioridades no elenco para a temporada como moeda de troca em negociação. O Igor Rabelo é um deles. E a informação confirmamos juntamente com a Monique Vilela, grande jornalista lá do Paraná, que o Tomás Coelho, atacante do Atlético Paranaense, o argentino, o Atlético está interessado em ter o jogador de 24 anos, foi revelado pelo Atlético Tucumã. À época, em 2022, o Coelho foi contratado pelo Furacão por 2,5 milhões de dólares. A cotação, na época, foi na casa aí dos 13 milhões de reais. A temporada de 2024, ele fez 5 gols em 61 jogos. De certa forma, pela sua idade, tem uma certa valorização. O Atlético estaria interessado em colocar na negociação o Igor Rabelo e também o Brian Palacios e pagar 4,5 milhões de dólares para contar com o atleta. É a situação de momento. O Atlético Paranaense vai disputar a Série B e o Coelho não quer jogar no Furacão e faz questão sim de vir para o Atlético Romano. E aí, Coelho, um bom nome, ô Simões? Acho que sim, é um bom nome, bom jogador, versátil, bate bem de fora da área. Eu acho que seria um bom reforço pro Atlético. E o Atlético tentando ficar livre aí de jogadores que não estão nos planos do Cuca, né? Tem que ver se vai querer ir, né? Se o Igor Rabelo vai querer jogar a Série B, né? O Palácio eu acho que até é interessante, mas o Igor Rabelo que a gente fica nessa dúvida, né? Mas é saber se vai ter mercado na Série A também, né? Em Nova Lima, onde o Atlético fez o seu primeiro teste, né? Para estreia no campeonato estadual. Lembrando, teve uma alteração no horário do jogo, agora domingo contra o Aimorés em Ubá, jogo às 11 horas da manhã. E o Atlético em campo com uma equipe sub-20 e até tendo uma média de idade mais baixa, apenas 2 atletas do elenco que vai disputar pelo menos este início do estadual. O Atlético, depois do Aimorés, tem a estreia em casa, uma quarta-feira à noite contra o Democrata de Valadares e depois no sábado contra o Pouso Alegre às 4:30 da tarde. Brando Romano, da equipe sub-20, apenas 2 jogadores têm 20 anos de idade, os demais abaixo de 20 anos. Um time bem jovem para esses 3 compromissos no campeonato estadual. Depois do Aimorés, o time do técnico Ricardo Daladeia, Guilherme Daladeia, tem o Democrata de Valadares e também tem o Pouso Alegre. E a gente tá vendo aí, pra quem está no YouTube, quem acompanhou foi o Cuquinha, que é o irmão do Cuca, auxiliar técnico do time principal do Atlético, já observando os garotos ali, viu, Simões? Porque uma coisa é treino, outra coisa é um ritmo de jogo, né? Tava o Cuquinha e também o auxiliar fixo do clube, da comissão técnica, o Lucas Gonçalves. Sim. Agora o que me preocupa,